Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, estamos aqui começando o nosso terceiro dia de seminário. É o seminário escatológico, seminário de escatologia. E estaremos aí num momento bem especial, né, como anunciamos ontem. Estaremos respondendo, o pastor Davi estará respondendo a perguntas que os irmãos queiram fazer. Já vi ali que tem muitas perguntas. Quem, por acaso, não escreveu as perguntas e queria fazer direto aqui, né, ao vivo, é só sinalizar que o diácono Sérgio vai chegar com o microfone aí e você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta. Vamos ficar de pé e vamos dar início aí esse dia com a oração. Creio que o Senhor, assim como se fez presente sexta-feira, ontem, já está aqui presente. E vai ser bênção nesse momento que teremos inicialmente, depois o culto, celebração, à noite, né, às 18 horas. E também, depois desse momento de perguntas, ele vai finalizar aí o seminário. À noite teremos aí a ministração da palavra com o pastor Davi. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Queremos te agradecer por este dia. Chegamos aqui para mais uma vez estarmos juntos na tua presença. Eu te peço, Pai, que assim como foi sexta ontem, hoje também seja um dia especial, um momento precioso aqui, aprendendo mais da tua palavra. Eu oro pelo teu servo, pastor Davi, para que ele, Pai, seja sendo usado pelo Senhor e nos abençoando com tantas informações tiradas da Bíblia, Pai. Nós não tínhamos conhecimento e com certeza aprendemos nesses 2 dias e esse dia não vai ser diferente. O Senhor estará ministrando aos nossos corações. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de chamar o pastor Davi para cá. Ficar comigo aqui, a igreja pode sentar. Vamos começar. Já vou passar a palavra para ele fazer aí considerações iniciais do dia de hoje, passar mais ou menos o que vai acontecer nessa manhã. Oi. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Bom, para mim é mais uma vez um motivo de alegria estar com vocês aqui na escola dominical. Eu amo a escola dominical. Foi lá que eu me enraizei no Evangelho e eu aprendi muito. E depois que eu fiquei jovem, com 18 anos, eu saí de casa para a Bahia fazer um curso, vivendo no meio de pessoas que não eram crentes, só eu crente. E o que me firmou quando eu recebia convites de colegas para sair, para farrear, meu pai não estava me vendo, meu pastor não estava me vendo, ninguém estava me vendo, mas eu tinha consciência de que Deus estava me vendo. E essa consciência vem na escola bíblica dominical, nos ensinos que eu tive desde pequeno, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E eu quero parabenizar você também por estar aqui. E agora, nesse primeiro momento, nós vamos estar tirando algumas dúvidas ou colocando mais dúvidas. Depende do ponto de vista que você tiver. E eu estava vendo ali as perguntas, né? E eu não sei nem quais são as perguntas que vão vir, mas eu tenho um negócio comigo. As perguntas mais difíceis, pastor, são as mais fáceis de responder. Você responde com 2 palavras. Não sei. Está respondido, já passa para outra. Porque, como eu disse aqui, queridos, eu não sei tudo. Eu tenho dúvidas também, no próprio livro de Apocalipse eu tenho dúvidas, né? E eu tenho certeza que tem muitas dúvidas que nós só vamos tirar quando chegarmos na glória. Então eu vou procurar aqui o máximo, né, dentro da palavra de Deus. Eu não fujo da palavra de Deus. Agora, se tiver alguma coisa que a Bíblia não é muito clara, pode ser que você faça uma pergunta que a Bíblia não é clara em responder. Então, eu posso dizer assim, olha, é o meu entendimento.
que pode ser diferente do entendimento do pastor Gilson, e o dele pode estar certo e o meu errado. Não tem nada a dizer que o meu está certo. Mas, às vezes, a gente procura ter um entendimento, por quê? Porque a Bíblia não esclarece por completo um determinado assunto, né? O objetivo da Bíblia não é tirar todas as suas dúvidas a respeito de Deus, a respeito do futuro, não. Ela vai falar aquilo que é necessário para que a igreja cresça, né, no conhecimento de Deus e se ficar firme na fé em Cristo. Então, vamos às perguntas lá e que Deus esteja nos abençoando aqui em nome de Jesus. Amém. Vou começar aqui. Ontem, antes da gente sair, algumas pessoas chegaram aqui próximo da gente, né, que estava conversando, e começaram a falar algumas coisas e já expressar algumas dúvidas, né? Eu gostaria de começar por essas. Por exemplo, o senhor falou ontem que todo Israel ou todos os judeus serão salvos. Aí, como o senhor falou sobre literalidade e alegoria, me perguntaram, será que todos realmente, isso é literal, toda a nação de Israel vai ser salva? Pronto. Pergunta muito boa. Queridos, o livro de Romanos é um livro espetacular, né? Paulo, ele tem um tratado ali no livro de Romanos. Agora, se você observar o livro de Romanos, ele tem 16 capítulos. Tem 3 capítulos em Romanos que muitas pessoas ficam sem entender por que aqueles capítulos estão ali. É como se ele fosse inserido fora do contexto, porque Paulo vem falando de que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, fala da salvação. Aí, queridos, quando chega no capítulo 8 de Romanos, Paulo faz uma afirmação muito forte. Ele diz assim, nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a potestade. Ele fala nada. Aí quando chega no capítulo 9, ele termina o capítulo 8 fazendo essa afirmação muito forte. Agora, queridos, você tem que entender sempre o contexto em que Paulo está inserido. Paulo está falando para crentes, e no meio daqueles crentes tinham judeus que eram crentes. E um judeu, provavelmente, quando ouviu Paulo falar assim, nada nos separará do amor de Cristo, deve ter pensado o seguinte, vem cá, mas Israel se separou do amor de Cristo. Deus não tinha uma aliança com Israel? Aí, queridos, é dentro desse contexto da afirmação que ele faz no capítulo 8, que ele vai escrever o capítulo 9, 10 e 11. Então, os capítulos 9, 10 e 11, ele está falando de Israel. Por isso que são os capítulos que parecem estar meio fora do contexto. Porque ele não vem falando de Israel, ele vem falando da igreja, até o capítulo 8. Quando chega no capítulo 9, ele vai falar de Israel. Nós não temos tempo aqui de abordar, senão eu vou ficar aqui amanhã toda só falando sobre isso. Mas, queridos, o capítulo 9, ele vai falar de Israel ontem, no passado. No capítulo 10, ele vai falar de Israel hoje. Ele vai falar que Israel, até hoje, resiste ao Messias. No capítulo 10. E no capítulo 11, ele vai falar de Israel amanhã, que é o futuro. E é dentro do capítulo 11 que Paulo faz essa afirmação. Essa frase, todo Israel será salvo, não é minha, é de Paulo. E agora, em que contexto diz isso, queridos? Então, quer dizer que todo judeu é salvo? Claro que não. Claro que não. Todo Israel será salvo. E eu falei para vocês que durante a grande tribulação, muitos judeus vão morrer e vão para o inferno. Porque você não é salvo porque você é judeu, você é salvo porque você aceitou a Cristo. Seja judeu, seja grego, seja o que for. Agora, o que vai acontecer, essa frase ela vai se cumprir, queridos. Porque no final da tribulação, os judeus ímpios vão perecer. Quem aceitar a marca da besta vai perecer. Mas vai ter um grupo de judeus. Aí é que entra Mateus 24. Que Jesus fala para esses judeus em Mateus 24. Quando vocês virem o anticristo profanar o templo, fujam de Jerusalém. Ele está falando para esses judeus, queridos, que é o remanescente que não vai aceitar o anticristo como sendo o Messias. Então esse judeu vai fugir. Aí vocês viram nos slides que eu falei que Deus vai proteger eles como asas de águia. Eles vão ser protegidos. E o anticristo vai querer matar esses judeus, esse remanescente. E no final da tribulação, os únicos judeus que vão existir na terra são esses. Todos os demais já foram eliminados. Aí é aí que se cumpre Mateus 11. Esses judeus que vão reconhecer a Cristo, eles se arrependerão dos seus pecados. A gente viu aqui em Zacarias.
Eles vão clamar e eles vão dizer aquilo que está lá em Mateus 23. Baruch rabá Beshem Adonai, bendito que vem o nome do Senhor. Aí o Senhor vem em auxílio deles. Aí vai se cumprir. Todo Israel será salvo. Mas é aquele Israel da tribulação. Quando as pessoas pensam assim, o cara judeu é salvo. Não. Não existe esse negócio de camarada ser judeu é salvo. Você só é salvo se você se converter dos seus pecados. Isso Paulo está dizendo. Né? E Paulo, queridos, ele tinha um amor tão grande pelo seu povo, que ele queria ver o povo de Israel todo junto com Cristo. E ele coloca até a salvação deles assim, olha, eu trocaria até minha salvação pela salvação do povo. O que Moisés também fez, né? Algo parecido. Moisés disse assim, olha, risca meu nome do livro da vida. Então Paulo, queridos, ele tinha esse desejo e ele diz em Mateus capítulo 11, que isso vai acontecer. Você olha para Israel hoje, queridos, eles não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo. Menos de 1% dos judeus são messiânicos. Mas durante a tribulação, a Bíblia diz que Deus vai levantar 144 mil judeus para pregar o evangelho em todo o mundo. E você notou que 144 mil é um múltiplo de 12? É. E eu fico fazendo um paralelo. Levou 2000 anos para 12 homens pregarem o evangelho e a igreja chegar a esse tamanho. Como na tribulação não vai ter muito tempo, Deus vai ter aqui na terra 144 mil para em 3 anos e meio pregarem e o resultado ser talvez maior do que esse. Você já imaginou se na terra existisse 144 mil homens como o apóstolo Paulo? Meu Deus. O que aconteceria nesse mundo? Então eu não tenho dúvidas, eu creio que vai ter um grande número de pessoas salvas durante a grande tribulação. Mas quem vai pregar o evangelho não é a igreja. A igreja não está aqui na grande tribulação. Esse evangelho vai ser pregado pelos 144 mil, as 2 testemunhas que estão lá em Jerusalém, a base delas é em Israel, e o anjo, como está lá em Apocalipse 14, a Bíblia vai permitir que um anjo desça do céu e anuncie o evangelho eterno. Então não vai ter ninguém, preste atenção, não vai ter ninguém na terra que vai dizer assim, eu nunca ouvi falar do evangelho. Todo mundo vai ouvir o evangelho. Agora, se vai aceitar ou não, né, cada um vai decidir. Mas que o evangelho vai ser pregado, não tenha dúvidas. Aí agora eu vou colocar uma polêmica aqui, que muita gente vai se assustar. Mateus 24:14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo para testemunho de todas as gentes, então virá o... Queridos, esse evangelho do reino não é o evangelho que você prega. Então, eu amo missões. E aí eu vou chocar você. Várias pessoas dizem assim, Jesus só vai voltar para buscar a igreja quando todas as pessoas do mundo ouvirem falar de Jesus. Queridos, se isso for verdade, pode botar 2000 anos para frente. É porque você vive no Brasil, tem regiões no mundo, queridos, que milhões de pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus. Milhões, não são 10, 20, 30. Então, se você tiver que esperar que essas pessoas ouçam falar o nome de Jesus para que Jesus volte, pode botar aí 2000 anos. Não há sinal para o arrebatamento, eu já disse aqui. Isso aqui é um sinal, o evangelho do reino. Que evangelho é esse, pastor Davi? Foi o evangelho que João Batista pregou na primeira vinda. Arrependei-vos porque o reino de Deus está... Você via João Batista pregando, aceita Jesus como seu Salvador? Ele pregou isso? Não. Ele pregou o reino, e para o reino vir, Israel tinha que se arrepender. E eu disse aqui ontem, o evangelho que foi pregado no início, você vê esse evangelho de Mateus, foi pregado só para judeus. Porque era necessário que a nação de Israel se arrependesse para que todo Israel fosse salvo. Isso aconteceu na primeira vinda? Não. Vai acontecer na segunda vinda. Então, por isso que Paulo fala em Romanos essa frase aí. Então, eu espero que tenha tirado a dúvida aí. Com certeza, foi muito bem explicado. Eu atribuo, pastor Davi, essa afirmação, esse entendimento, vamos colocar assim, que as pessoas hoje têm, que Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar. Atribuo isso aí justamente à falta de conhecimento das pessoas em relação ao que vai acontecer no período da tribulação e também no milênio. Como o senhor falou ontem, né? Eu creio que é assim.
terá, sim, conversões, teremos conversões durante esses 2 períodos. Agora, já emendando numa outra dúvida que uma pessoa me falou ontem, né, me pediu para perguntar, é que no período do milênio, teremos a igreja reinando com o Senhor, né? Nós sabemos que os nossos corpos, aqueles que forem ressurretos, né, ressuscitados, e todos, e nós que estaremos também, agora eu quero falar como o apóstolo Paulo, nós que estaremos vivos, vamos ter os nossos corpos transformados. E viremos com esses corpos transformados. E como é que vai ser isso? Por exemplo, corpos transformados, glorificados. Continuará tendo filhos, é isso? Não, transformado não. Não. Porque a Bíblia diz que no céu não há casamento. Então, é isso que ficou a dúvida. E deixa eu só complementar. Se não tem, nós sabemos que não tem, né, como é que vão existir pessoas, uma vez que só está a igreja reinando com Cristo? Vamos lá. Queridos, eu vou falar mais daqui a pouco pela manhã sobre o arrebatamento e você vai entender melhor esse corpo transformado. Mas essa pergunta que o pastor Gilton está fazendo aqui é uma questão que os amilenistas levantam muito. Ele diz assim, vem cá, com o corpo transformado, quem vai povoar a terra? Isso. Queridos, não é a igreja que vai povoar a terra. Agora, não vai ser só a igreja que vai estar vivendo aqui na terra durante o milênio, queridos. Vocês se lembram que quando Jesus voltar, muita gente vai ser eliminada. Aí vai ter um julgamento que é chamado de julgamento das nações. Está lá em Mateus 25, em que Jesus, sentado no trono, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Nós não temos tempo de ler aqui. Quem são as ovelhas? Aí ele vai dizer assim, olha, são aqueles que trataram bem os pequeninos de Jesus, os pequeninos irmãos. Quem são os pequeninos irmãos de Jesus? São os judeus crentes. Eles chamam de pequeninos irmãos. Então, os gentios, no final da tribulação, eles vão ser julgados de acordo com como trataram Israel. Durante a tribulação, você vai ter o anticristo querendo eliminar Israel, e vai ter crentes aqui que vão estar a favor de Israel, como tem hoje. Então, queridos, Jesus chama de bodes aqueles que querem destruir Israel, e chama de ovelhas aqueles que querem proteger Israel. E ele vai separar. À esquerda ele coloca os bodes, e à direita ele diz assim, vinde benditos à casa do meu Pai. Essas pessoas vão entrar no milênio, queridos. E são pessoas como você aqui, ó, com carne, casadas, com filhos, e vão entrar no milênio e vão continuar tendo filhos. Quem não vai ter filhos somos nós. Aí agora a grande questão que os amilenistas falam. Quer dizer que vai viver aqui na Terra 2 tipos de pessoas? Uma, as pessoas que são hoje, que vão viver muitos anos, mas vão morrer, porque a morte ainda vai existir. No milênio vão ter mortes, mas as pessoas vão viver 100, vai ter gente que vai viver 200, 300 anos, como era no início. Agora, queridos, para mim é muito fácil responder essa pergunta. Já aconteceu no passado. Quando Jesus ressuscitou, queridos, a Bíblia diz que Jesus ele é a primícia dos que dormem. Está lá em 1 Coríntios, nós vamos ver aqui. O que Paulo está dizendo? Jesus, ele é o primeiro homem a ressuscitar com o corpo glorificado. E foi como homem que Jesus entrou no céu. Foi como homem que Jesus entrou no céu. Então, ele é o primeiro, porque depois dele vem outros. Quem são os outros? Nós. Então, quando Jesus ele ressuscita com o corpo glorificado, nós vimos ontem aqui, quantos dias Jesus passou aqui na terra? 40 dias. Aí você tem 40 dias Jesus com o corpo glorificado e a igreja com o corpo normal. Eles comiam junto, conversavam, tocavam em Jesus. Jesus não era um espírito, não. Jesus era um corpo. Mas era um corpo diferente desse corpo que nós temos. E aí, queridos, não tente me fazer explicar, mas eu não sei como. Você sabe que nós somos presos às leis da física. Tem uma lei de Newton que diz assim, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Nós temos essa limitação. Você está sentado nessa cadeira, eu não posso sentar enquanto você está sentado.
O corpo de Jesus não tinha essa limitação. Você vê um momento de Jesus nos 40 dias, que os discípulos estão reunidos numa sala. Naquela sala só tinha uma porta e uma janela, e de repente Jesus entra. E não foi pela porta. O corpo de Jesus atravessava paredes. E não era fantasma, era um corpo. E nós, durante o milênio, também vamos ter esse mesmo corpo. Não me pergunte como. Porque, queridos, quem foi que criou essa lei? A lei de que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Quem foi que criou? Foi o homem que criou essa lei? Foi Deus que criou essa lei. O homem apenas descobriu a lei. Agora, o mesmo Deus que criou, ele pode desfazer o que ele fez, porque ele não está subordinado às leis que ele cria. Então, Deus, nós vamos ter um corpo. Quer ver uma outra coisa que eu entendo que a igreja vai ter? Nós vamos ter uma capacidade, isso aí, eu não posso dar uma base bíblica firme para afirmar isso, mas no milênio, nós que vamos ter um corpo glorificado, nós não vamos ter uma limitação de espaço. Por exemplo, eu quero viajar agora lá para São Paulo. Eu tenho que pegar um avião, pegar 3 horas. No milênio, eu acho que a igreja não vai ter essa limitação. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com Filipe. Lembra de Filipe, lá em Atos capítulo 8? Ele é levado pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar o eunuco. E de repente ele é transportado para Azoto. Azoto fica no litoral de Israel. Não sei quantos quilômetros. E ele não viajou não, queridos. Ele estava no caminho de Gaza. Quando ele termina de pregar, aprove a Deus dizendo, eu quero que você vá para lá agora. Só que eu não quero esperar não, você vai agora. Sabe aqueles filmes que você vê de ficção científica? Teletransporte, é mais ou menos assim. Eu acredito que também nós vamos ter essa capacidade aí de ter isso. Quem vai ter? A igreja. As pessoas que estão aqui na Terra vão continuar com essa mesma limitação que nós temos hoje. Ok. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui, pastor Davi. O pessoal lá atrás está ouvindo agora? Está melhor, né? É sobre justamente a visão pré-tribulacionista. Diz assim, ó, uma das dificuldades da visão pré-tribulacionista é o fato de que haverá santos na tribulação. Apocalipse 13, 7, 20 e 9. Como esta visão responde a essa dúvida? Pronto, muito boa pergunta. Eu vou falar aqui daqui a pouco sobre as razões de eu ser pré-tribulacionista. E uma das razões é essa, é porque tem santo na tribulação. E eu vou lhe explicar por quê. Queridos, o livro de Apocalipse, ele tem 22 capítulos. Nós cremos que ele foi escrito pelo mesmo autor inspirado por Deus, o apóstolo João. João, quando começa a escrever o livro, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele usa a palavra eclesia para se referir a nós. Eclesia é uma palavra grega que quer dizer igreja. Sabe quantas vezes no capítulo 2 e no capítulo 3, somando-os, ele fala, se eu não me engano, 19 vezes a palavra eclesia. Igreja de Éfeso, igreja de Laodiceia. Todas as vezes ele usou a palavra eclesia. Agora, olha só que coisa interessante. Nós vimos aqui ontem que o capítulo 2 e 3, ela se refere a hoje. Não é isso? É a era da... E eu disse a vocês ontem que a partir do capítulo 4, a visão futurista é que é futuro. Não aconteceu ainda. Agora, olha só que coisa interessante. A partir do capítulo 4 até o capítulo 19, João não usa mais a palavra eclesia. Pode procurar. Não aparece nenhuma vez a palavra eclesia. Aparece santos, aparece mártires, mas não aparece eclesia. Por que João não usou igreja? Por que ele não usou? Porque não é a igreja. E quem disse que só quem é santo é a igreja? Você acha que Abraão não era santo, não? E Abraão não era igreja. Os santos do Antigo Testamento eram santos e não eram igreja. Então, querido, santidade é uma qualidade que todos nós devemos ter. Mas não quer dizer que só é santo quem é a igreja. Esses santos da tribulação são pessoas que vão se converter durante a tribulação. E vão ser santos. Santo quer dizer separado. Eles não vão fazer parte desse sistema do anticristo. E por conta disso, eles serão perseguidos.
e serão mortos. Queridos, quer ver uma característica que o texto que fala de santos, em Apocalipse, diz assim, olha, e o anticristo fará guerra contra os santos, está lá escrito assim, e vai vencê-los. Já parou para pensar nisso? O anticristo vencendo a igreja? Você acha que esses santos são a igreja? Se você acha que esses santos são a igreja, você vai ter que dizer, a igreja foi derrotada pelo anticristo. Aí você vai dizer, não, mas o crente morre hoje. O crente morre como testemunho de Cristo. E não numa guerra que o anticristo faz contra ele. Todas as pessoas que estiverem vivendo na tribulação, quando virem o anticristo matando os mártires, vão achar que o anticristo é o vencedor. Por isso que esses santos, quando chegam no altar, eles morrem. O que é que eles estão clamando, queridos? Vingança. Ele diz assim, Deus, até quando tu vai ficar vendo isso lá e não vai vingar a nossa morte? Queridos, a igreja quando é perseguida, ela clama por vingança. Você se lembra como Estevão morreu? Morreu apedrejado pelos seus irmãos. E ele disse assim, Deus, vinga o meu sangue. Foi isso que ele falou? A igreja não clama por vingança. Ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o sentimento da igreja quando ela é perseguida. Agora os santos da tribulação clamam por vingança, porque eles querem ver a derrota do anticristo. Então eu não vejo a igreja em nenhum momento em Apocalipse do capítulo 4 até o capítulo 19. São pessoas que são salvas, vão morar no céu, não vão ter galardão. O galardão é só para a igreja que fez a obra do Senhor hoje. Mas eles serão salvos, porque eles têm a fé em Cristo, como você teve. E deixa eu aproveitar essa pergunta e fazer outra coisa. O Espírito Santo vai estar aqui na terra, queridos. Porque o homem só é salvo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Tem pessoas que entendem errado, que dizem que o Espírito Santo vai sair da terra junto com a igreja. Não. Como a igreja será arrebatada, a função do Espírito Santo junto à igreja, que é preparar a noiva, adornar a noiva, essa aí não tem mais, porque a noiva não está aqui. Mas o Espírito Santo é Deus, e Deus é onipresente. Então o Espírito Santo vai estar aqui na tribulação e vai estar convertendo pessoas, né, que vão continuar sendo salvas. Amém, muito bem. Essa pergunta já foi respondida, eu vou só ler aqui para a pessoa que fez se lembrar que foi respondido. O dispensacionalismo afirma que o milênio haverá pessoas com corpo glorificado e pessoas também com corpo normal. Assim, o Senhor poderia detalhar este cenário, o pastor já falou e explicou muito bem sobre isso. A quarta pergunta diz assim, qual passagem bíblica é mais contundente para explicar o arrebatamento da igreja antes da tribulação? Eu vou pedir para quem fez aguardar, daqui a pouco eu vou responder. Vai falar sobre isso. No estudo. Jesus, quando morreu, foi para onde? Para o céu, para o seio de Abraão ou o quê? Vamos lá. Queridos, Jesus, quando morreu, de imediato, ele não foi para o céu. Eu vou lhe dizer por quê. Quando Jesus ressuscita, qual foi a primeira pessoa que viu ele? Maria Madalena. Jesus aparece para uma mulher. Aí quando ela vai tocar nele, ele diz o quê? Eu ainda não subi para o meu. Aí você fica, Jesus morreu, ressuscitou, ficou 3 dias e disse que não foi para o Pai ainda. Onde ele estava? Aí é que entra a questão, né? Eu tenho um estudo que eu chamo de estado intermediário dos mortos. O que é que acontece quando uma pessoa morre? Para onde ela vai? O que acontece? Não vai dar tempo, querido, de falar aqui, mas resumidamente, antes de Jesus morrer da cruz, ninguém ia para o céu. Viu? Ninguém ia para o céu. Por quê? Porque o sacrifício de animais não perdoa pecados por completo. Você se lembra das pessoas do Antigo Testamento? O que é que elas faziam? Quando elas pecavam, o que é que elas faziam? Levavam um animal. Aqui, simbolicamente, o pecado daquela pessoa era transferido para aquele animal. E aquele animal morria. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se você pecava, alguém tinha que morrer. Então o animal morria em seu lugar, mas não perdoava o pecado. Eu costumo dizer que era como se o pecado fosse empurrado. Sabe aquele lixo que você, dona de casa, você quando está limpando sua casa, está cheio de lixo, aí você pega a vassoura e empurra? Pois era o que Deus fazia. O pecado de todas as pessoas do Antigo Testamento
eram empurrados para frente. Era como se Deus estivesse postergando. Eu não vou trazer juízo agora, não. Queridos, aonde foi parar o pecado de todas as pessoas do Antigo Testamento? No Gólgota. Foi ali que o pecado deles foi perdoado. O pecado de Moisés, o pecado de Davi, o pecado de Abraão foi perdoado em Cristo. Então, por isso que esses homens que morreram não podiam ir para o céu. Aí você vai dizer, pastor, eles foram para onde? Parábola do rico e do Lázaro. Jesus conta uma parábola que muita gente diz que não é parábola, e eu entendo também que não é parábola, porque tem nome de pessoas, tem o nome de Abraão, tem o nome de Lázaro, e nas parábolas não dá nome de pessoas. Então, queridos, como é que é a parábola do rico e do Lázaro? Você tem um rico, que era um homem que vivia de acordo com a sua vontade e a sua carne. E você tinha Lázaro, que era um mendigo, que sofria, temente a Deus. Aí os dois morrem. Lázaro foi para o céu? Não foi. Ele foi para um lugar, e o texto lá diz que é Hades. O rico morreu, foi para o mesmo lugar. Só que, aí na parábola deixa bem claro, eles estavam no mesmo lugar, por quê? Porque um via o outro. Imagina só aqui, a igreja está desse lado da rua, aí tem a rua separando, vai se conta que essa rua é um grande abismo, que não tem quem está aqui passar para lá. E do outro lado, queridos, é um lugar de grande sofrimento. Isso aí é o que a Bíblia chama de Hades, que é inferno, a tradução. Também pode ser traduzido no Antigo Testamento como sepultura, em algumas passagens, mas no Antigo Testamento é Sheol, a palavra hebraica é Sheol. No grego é Hades, mas é o mesmo lugar. Então, o lugar que o rico e o Lázaro estavam era exatamente esse. Então, imagina que você está aqui no lugar que era chamado de seio de Abraão. Ou seja, Abraão estava aqui também. E você está no lugar de descanso. E o rico, que é o ímpio, está do outro lado, está no lugar de sofrimento. Quem está lá não pode vir para cá. Ou seja, depois da morte, você não muda o seu estado. O estado que você estiver depois da morte, você vai ficar. Então não existe purgatório, não existe negócio de eu vou sofrer um pouquinho, pagar meus pecados e depois eu vou para o céu. Não existe isso, não tem base bíblica nenhuma. Inclusive, eu tive conhecimento que o Papa Bento XVI, né, uma das coisas que ele extinguiu na igreja foi aquela questão dos inocentes, né? Que a igreja católica dizia que os inocentes ficavam no limbo. Não sei se você ouviu falar de quem é católico. Não existe limbo também, não existe nada disso. Então, queridos, o que existia no passado era isso. Aí, vamos voltar para a pergunta. Onde Jesus foi? Pedro vai dizer que ele foi pregar, ele levou cativo o cativeiro. Ele desce a esse lugar onde está o seio de Abraão e ele vai pregar, mas não é para converter ninguém, queridos, porque não há pregação depois da morte. A pregação é para anunciar que ele venceu a morte. Então, todas aquelas pessoas do Antigo Testamento que viveram na esperança do Messias, Jesus pega eles e leva para o paraíso. Hoje, um crente, quando morre, ele não vai mais para esse local. Ele vai direto para o paraíso. O ladrão da cruz é um exemplo clássico, né? O ladrão da cruz, queridos, ele viveu uma vida, para você ver como a salvação é pela graça, né? O homem viveu a vida toda fazendo coisa ruim. Mas esse sim, aos 47 do segundo tempo, se converteu. O que é que Jesus disse a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus pega esse paraíso, que era aqui na terra, e leva e transporta para o céu. Por quê? Porque ele já havia morrido na cruz, derramado o seu sangue, e o pecado daquelas pessoas todas foi perdoada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, é esse o entendimento que eu tenho. Queridos, todas as respostas que eu estou dando aqui é dentro de uma visão futurista. Vai ter pastores que vão dar respostas diferentes da minha. Eu já disse isso aqui, né? E cabe a você que está ouvindo, tanto aqui na igreja como aí no YouTube, pesquisar e verificar qual é a resposta mais coerente com a palavra de Deus. E se o pastor Davi estiver errado, rejeite. Eu não vou ficar chateado com você não, viu? Se você disser assim, pastor, eu não acredito nisso não. Amém, queridos. Você não pode deixar Jesus. Isso é que você não pode fazer. Importante é a gente se encontrar na glória. Em 2 Pedro nos fala que céus e terra estão guardados para o fogo até o dia do juízo. Pergunta é a seguinte: a nova Jerusalém será na terra, que será transformada,
ou em outro local? Ou seja, a terra que habitamos será destruída, ou seja, os homens, como na época de Noé, e será transformada para os salvos habitarem? Muito boa pergunta, viu? Aliás, pastor, o pessoal aqui tem um nível muito bom, viu? Rapaz, olha, são pessoas que a gente sabe, pela pergunta, a gente sabe que a pessoa estuda, né? É verdade. Ou então, de ontem para hoje, ficaram pesquisando e... Vamos lá. Queridos, vamos lá. A Bíblia fala muito uma expressão no Antigo Testamento, fala novos céus e nova terra. Né? E eu disse aqui ontem, queridos, que o milênio, ele também é caracterizado por ser um novo céu e uma nova terra. Porque você sabe, a própria Bíblia diz que toda a natureza geme querendo a sua redenção. A terra, queridos, está toda contaminada. O pecado não atingiu só o homem, atingiu toda a criação de Deus. Toda a natureza foi atingida. Então é necessário que Deus faça um novo céu e uma nova terra. Agora eu não posso confundir o novo céu e a nova terra do milênio com o novo céu e a nova terra de Apocalipse 21. É outra coisa. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui. Pedro fala que a terra vai ser destruída. A terra já foi destruída uma vez por água. Aí veio a aliança noética e Deus disse: eu nunca mais vou destruir a terra com... Ele não disse que nunca mais ia destruir a terra. Ele disse que não ia destruir com... Ele vai destruir com fogo. Então toda essa terra será consumida pelo fogo. Quando, pastor Davi? Depois do milênio. Com base em que você afirma isso, pastor Davi? Vamos para a Bíblia. Apocalipse 20 é o livro que é o capítulo que nós vimos aqui sobre o milênio, né? Aí olha só, ele vai agora, vamos ler aqui o versículo de número 11. Já passou o milênio ele termina com a rebelião de Satanás. Satanás é solto, nós vimos aqui, a última rebelião, e milhares de pessoas que viveram aqui no milênio. Não é a igreja que eu estou falando de pessoas com aquele corpo que eu falei, que vão ter filhos. Então a terra vai ficar toda cheia de pessoas novamente. Então o diabo vai enganar muita gente. Você vê isso aqui nos capítulos do versículo 10. Ó. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, ele será solto no final do milênio e vai enganar a muitos, né? Você vê aqui no capítulo 7, ó. Olha o que diz o versículo 7, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, olha aí, acabou o milênio, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Essa peleja não é Armagedon, é a última das pelejas. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, a rebelião acaba com o fogo do céu. Diferente de como acabou a tribulação. Acaba com a volta de Cristo. Aqui acaba com o fogo do céu. Esse fogo aqui, eu entendo que destrói toda a terra. Agora, vamos continuar. Né? O diabo então vai ser lançado pelo lago de fogo. Por que eu afirmo isso? Olha que vai começar o julgamento do grande trono branco, logo em seguida, né? Aonde vai ser o julgamento? Olha só o que o texto diz: e vi um grande trono branco, e aquele que está sentado se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Está vendo aqui? O trono não está nem na terra nem no céu, porque fugiram da presença. Então, o julgamento do trono branco vai acontecer no espaço, em algum lugar. Mas não é na terra, porque a terra não existe mais. E eu creio que aqui vai se cumprir Filipenses capítulo 3, que eu acho lindo. Que a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, olha, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele fala, todo joelho que há no céu, na terra e debaixo do céu. Os demônios vão nesse momento aqui. Porque esse momento do julgamento do grande trono branco é o único momento que você encontra em toda a história humana que toda a criação está reunida. Você tem a igreja reunida aqui, você tem todos os anjos reunidos aqui,
arcanjos, você tem todos os demônios reunidos aqui, e todos os ímpios de todas as eras vão estar reunidos aqui. Então é o único momento. E quem está sentado no trono, queridos? Cristo. Ele é que vai julgar. E é nesse momento que toda a criação vai se dobrar diante dele, conforme Filipenses diz. Uma vez eu estava conversando eu estava lá na Petrobras conversando com um colega engenheiro que é ateu ele, né? E ele sabia que eu era pastor e tudo. Aí ele me viu entrando no restaurante, aí disse assim: senta aqui, Davi, vamos conversar. Aí eu sentei, né? Aí ele disse assim: rapaz, vem cá, Davi, você é uma pessoa tão inteligente. Eu conheço você há muito tempo. Você acredita mesmo nessa história de Adão e Eva? Aí começou aquela conversa que a gente sabe do ímpio. Eu fico ouvindo ele falar, né? Aí eu disse assim: rapaz, eu acredito, não só acredito, como eu vivo isso na minha vida. Isso não é apenas uma fé em Cristo, é algo que eu vivencio. Eu tenho experiências pessoais com Deus. Aí ele disse: não, isso aí para mim. Aí eu peguei assim, me afastei assim da cadeira e fiquei olhando, de propósito, fiquei olhando para o joelho dele. Aí ele ficou assim incomodado. Disse: o que é que você está olhando? Eu quero bem olhar teu joelho, porque a minha Bíblia diz que um dia o teu joelho vai se dobrar diante dele. Você crendo ou não, você um dia vai se dobrar diante dele. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo vai falar isso. Ele vai falar não é porque ele crê, não. Ele vai falar porque Deus vai mandar ele falar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Rapaz, tem chegado aqui muitas perguntas, muitas perguntas, né? O pessoal está fazendo também online aí, tá? Umas pessoas ligadas aí na internet. Certeza, irmãos, não vai ser possível responder a todas, tá? A hora. Já são 10:04, né? E a gente precisa finalizar essa parte aí com o pastor Davi participando no culto, né? Que ele ainda tem a última parte para falar. Vamos fazer mais umas 2 ou 3 perguntas rapidamente para encerrarmos. Mas eu vou ver com ele, para não deixar, pastor, tantas perguntas sem resposta. Vou ver com o senhor uma possibilidade de a gente, de repente, fazer uma resposta, sei lá. Talvez até tenha algum material seu que o senhor pode mandar, indicar e ter essas respostas. Tá bom. Ok. Vamos a um aqui. Vinda online. Ontem o senhor falou que Jesus não poderia voltar na época de Paulo, por causa de nós, né? Porque Jesus pode voltar no futuro, se outras pessoas também poderão vir a existir. Boa pergunta, viu? Queridos, a Bíblia fala em relação à igreja, né? Porque a volta de Cristo, queridos, não é uma coisa que não está marcada, já está no calendário de Deus, né? Desde a eternidade passada. Mas a Bíblia fala assim, ó, plenitude dos gentios. A Bíblia usa essa expressão, plenitude dos tempos, para indicar o tempo. Jesus, ele veio a primeira vez na plenitude dos tempos. Ou seja, Deus preparou o mundo para a vinda de Cristo naquela vinda. E Deus hoje está preparando o mundo para o quê? A sua segunda vinda. Ele vai voltar na plenitude dos tempos. Agora, e a igreja? A igreja, queridos, a Bíblia usa a expressão a plenitude dos gentios. Ou seja, dentro de sua soberania, Deus já sabe quem são os salvos. E ele pergunta aqui, por que não pode ser depois? Porque na soberania de Deus ele determinou que seria essa data. Então, o número de salvos já está contado. Deus já sabe quantos são. Mas só que, por que eu disse que ele não podia vir na época de Paulo? Porque o número de salvos não estava dentro eu não sei qual é o número de salvos, não sei. Mas eu sei que hoje a igreja está crescendo e cada vez mais pessoas estão se salvando. E Pedro diz isso claramente, que Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca. Por isso que ele não antecipa a sua vinda. Ele vai vir no tempo dele, determinado por ele. E eu disse aqui ontem, no dia em que o último tijolinho, que é um crente, que for colocado no templo espiritual, que é a igreja, quando esse último tijolinho for colocado, ele volta. Agora não chegou ainda o tempo, por quê? Talvez tenham pessoas que você ainda precisa levar para Cristo. E Deus, ele quer que essas pessoas sejam salvas também. Agora, quando completar o número, aí, queridos, serão arrebatados. E os que ficaram? Vão passar pela grande tribulação.
Podem ser salvos? Podem. Nós já vimos aqui que há salvação na grande tribulação. Mas não é como hoje. Queridos, na grande tribulação o negócio vai apertar muito. Hoje, você tem, sabe o quê? O Espírito Santo com você, ó, meu querido, dando força, renovando. Você tem os próprios irmãos aqui. Você vem para a igreja e o pastor dá uma palavra. Agora imagina na tribulação você sendo perseguido como um terrorista. E o anticristo querendo matar você. Aquele negócio não vai ser fácil. Por isso que é outro versículo que é mal compreendido. Aquele que perseverar até o fim será... Não é para ir para o céu não, queridos. Perseverar até o fim é aquele que resistir, vai entrar no... Essa salvação ali é sozo. Não é soteria, não é salvação para ir para o céu. É salvação para entrar no reino milenar de Cristo. Então, esses judeus que perseverarem até o fim, que resistirem, esses serão salvos e entrarão no reino de Cristo. Amém. Tem um aqui que eu considero fácil, eu acho que eu vou arriscar a responder pelo senhor. Posso? Por favor. Está dizendo aqui, ó, temos como apressar a vinda de Cristo? Até baseado nessa resposta anterior, temos não, porque já está definida a data e o dia, a hora que ele virá. Mas isso não pode deixar a gente relaxado. Não, aí a pregação, a evangelização tem que ser cada vez mais. Mas sabendo que o dia já está marcado por ele. Amém. Uma outra pergunta, quais são as ações práticas consideradas para aumentar o galardão? Ou seja, eu entendi essa pergunta como sendo assim, quais são os critérios para receber o galardão? O que é que a gente deve fazer? Número de pessoas convertidas pela tua pregação? Eu tenho um estudo que é sobre o Tribunal de Cristo, eu me aprofundo mais disso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma pergunta que eu vou fazer aqui, na apresentação daqui a pouco, que é o que vai acontecer com a igreja logo após o arrebatamento. O que é que vai acontecer com você? E a primeira coisa que vai acontecer com você é o Tribunal de Cristo. Você vai estar diante de Cristo para ser avaliado por Ele. E eu disse a vocês que a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Agora preste muita atenção nisso. Não se preocupe com quantidade de obras. Eu ser aquela pessoa muito ativista. Vou fazer isso, vou fazer, porque eu quero um galardão, quero... Não, não é isso. Queridos, Deus avalia o seu serviço pela sua motivação. O que lhe motiva, por exemplo, a vir no grupo de louvor, ensaiar. Você faz isso por quê? Querido, se você faz isso para mostrar que o seu grupo de louvor é o melhor do que o do outro, não tem galardão nenhum para você. Você pode cantar aqui a coisa mais linda do mundo, mas Deus vai olhar para o coração e dizer, Ele está fazendo é para Ele. Agora você pode vir, talvez não tenha voz nem muito boa, e vir aqui na frente. Agora tem uma questão, queridos. Para Deus, esse da voz muito boa é para mim também, viu? Queridos. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Para Deus, preste bem atenção nisso. Para Deus, o melhor. Se você toque o melhor que você puder. Davi diz isso. Toque com perícia e com alegria. Às vezes eu fui na igreja, pastor. De vez em quando eu vejo isso. É uma coisa até herdada da amada Assembleia de Deus. O irmão chega aqui e diz: "Mas eu ouvi um hino pelo irmão fulano." Aí ele se levanta. Meu irmão, é o seguinte: eu não ensaiei, não sei a letra direito, mas é para Jesus, né? Vocês já ouviram isso? Quer dizer que para Jesus qualquer coisa serve. Para o seu chefe você faz o melhor. Mas para Jesus qualquer coisa. Tu acha que Jesus recebe isso? Você não está dizendo que você tem que cantar afinado, você tem que dar o seu melhor. Se o seu melhor desafina, mas Deus recebe. Porque Ele olha o teu coração. Então o galardão não está associado à quantidade de obras, está associado ao que lhe motiva a servir a Deus. O que lhe motiva a sair de casa para fazer a obra de Deus. É esses que terão galardão. Por isso que eu digo que talvez seja o momento de maior surpresa que a igreja vai ter. Porque pessoas que aqui na terra
são estrelas no YouTube ou no Instagram. Quando chegar lá, quando passar pelo fogo, porque todas as obras passarão pelo fogo, e a Bíblia fala de 6 tipos de obras, eu vou falar rapidamente sobre elas: ouro, prata e pedra preciosa. Cada coisa dessa tem um sentido. Madeira, feno e palha. Quando você bota ao fogo, só fica ouro, prata e pedra, o resto tudo vai embora. Agora, por isso que eu digo que mesmo no céu existe um sentimento de vergonha. Às vezes pensei, não, no céu não tem nada disso. Não, no céu não tem condenação, não tem nada disso, mas vergonha algumas pessoas terão. Imagina só, uma pessoa aqui na terra que foi tão famosa, e quando chegar na hora, quando Jesus colocar os olhos de fogo sobre as obras dele, não ficou nada. Ou seja, não tem galardão nenhum. Você não se sentiria envergonhado? Você viveu uma vida aqui na terra que Deus te deu e você não fez nada para Ele? Querido, é uma questão de muita vergonha. Mas está salvo, viu? Porque salvação não é por... Salvação é pela graça de Deus. Mas essa pessoa ela não vai ter uma coroa, que está lá em Apocalipse capítulo 5, para depositar aos pés de Cristo. Ele não tem a coroa porque ele não recebeu. E ele não recebeu por quê? Porque ele viveu uma vida para Ele. Ele foi salvo, e a partir do momento que ele foi salvo, ele passou a pensar exclusivamente nele. Eu digo isso por experiência própria, só concluindo aqui. O pastor Davi nem sempre foi assim. Quando eu comecei a estudar, eu disse a vocês que eu comecei a estudar a Bíblia antes de me converter, e eu me converti estudando a Bíblia, eu pensava da seguinte forma, pastor, olha que pensamento egoísta. Eu quero é aprender, e cada um que cuida da sua vida. Eu era assim, queridos. A pessoa estava fazendo uma coisa errada, não estava nem aí. Ele se preocupa com a vida dele. Eu quero fazer o certo. Queridos, eu era chamado, isso há 20 anos atrás, né? Minha esposa está aí, ela sabe. Eu era chamado para ensinar na escola dominical. Nessa época, eu vim morar em João Pessoa, e eu passei 8 anos na Igreja Batista de Manaíra, do pastor João Filho, que foi um pastor que me ajudou muito. E quando chegava lá, ele dizia assim, Davi, eu vou botar você para ensinar. Aí eu disse, não, pastor, não bote não. Quando você não quer fazer a obra de Deus, não vão faltar desculpas. Eu tenho muito trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, bote fulano. Aí, tá certo. Quantas vezes eu disse não para Deus? Até o dia que Deus falou comigo de uma forma direta, assim. Porque, queridos, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus tem limites. Tem gente que pensa que Deus é Papai Noel, que a criança faz bagunça o ano todo, aí no final ele bota no colo e diz, vem ganhar seu presente aqui, meu filho. Deus tem limites. E ele disse assim para mim, olha, naquele dia, eu vou te dar a última oportunidade de você usar os seus talentos na minha obra. Eu me lembro bem desse dia. Eu fui para a escola dominical. Eu me lembro bem o nome do professor Flávio. Eu me sentava no último banco, queridos, da classe. Exatamente para quê? Para me esconder. Porque eu não queria me envolver em nada. Aí o professor, depois que ele terminou a aula, ele disse assim, queridos, essa foi a última aula que eu dei, porque eu fui transferido. Ele vinha até aqui para Recife, eu vou me mudar para Recife. Aí ele disse desse jeito, e Deus me falou que quem vai ficar no meu lugar é Davi. Eu não era pastor, não era nada, quem vai ficar no meu lugar é Davi. Queridos, veio aqui na minha língua e dizia assim, não, Flávio, eu não posso. Mas eu me lembrei daquilo que Deus havia me dito. Eu vou te dar a última oportunidade. E naquele dia eu disse, eu aceito. E desde então, nunca mais eu disse não para Deus. Aonde Ele for, queridos, aonde Ele me mandar, eu vou. Eu posso estar numa igreja aqui como essa, bonita, posso estar numa igreja do interior, caindo aos pedaços. Se Deus me mandar para lá, eu vou. E, queridos, eu não faço isso. Deus conhece meu coração. Porque eu quero agora compartilhar tudo aquilo que Deus me deu. Porque isso é a verdadeira prosperidade bíblica.
Prosperidade bíblica não é você ter, queridos. Prosperidade bíblica é você ter, e o que você tem, você repartir com quem não tem. Essa é a bênção de Deus. Aquela pessoa que só quer para ela, como eu era, é igual o Mar Morto. Quem conhece Israel aqui sabe, Mar Morto é um mar que recebe a água do Rio Jordão e seca. Já pensou? Um mar que recebe água e seca, por quê? Porque só pensa nele. E toda a água é evaporada, não abençoa ninguém. Eu quero ser como o Mar da Galileia, né? Cheio de peixe, cheio de vida, para ajudar as outras pessoas. Glória a Deus. Graças a Deus o pastor Davi mudou, né, irmãos? Porque imagina, se ele não tivesse concordado e aceito aí a última oportunidade que Deus deu para ele, não estaria aqui conosco hoje, nos abençoando. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que vão morrer no milênio vão ressuscitar no final do milênio? Aí vem uma outra pergunta complementando. O que vai acontecer com elas? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que vai ter morte no milênio. Isaías 65 fala que uma pessoa, quando morrer com 100 anos, as pessoas vão dizer assim, fulano morreu tão novo, né? Com 100 anos. Então, vão ter pessoas que vão viver muitos anos, mas vai ter morte, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte é derrotada depois do diabo, queridos. O diabo é derrotado aqui, antes do julgamento do grande trono branco, é lançado no lago de fogo, e a morte continua. E aí ela vai ser derrotada quando for entrar na eternidade. Então, eu creio que essas pessoas que morreram no milênio vão ter que ressuscitar depois do milênio. Por quê? Porque depois do milênio é a eternidade. Aí, queridos, capítulo 21 e 22 de Apocalipse. A gente sabe muito pouco sobre a eternidade, mas a gente vai ter toda a eternidade para aprender sobre a eternidade, né? A Bíblia registra 3 ressurreições, né? A primeira, no arrebatamento da igreja, onde os salvos serão ressuscitados. Né? Os mortos em Cristo ressuscitados. Tem a ressurreição para julgamento das nações, que é o final. Não, mas ali não acontece uma ressurreição, porque todos estão vivos. Certo. O que acontece é uma condenação dos ímpios. Ok, isso no final. No final, quando Jesus voltar, tem o julgamento das nações no final da tribulação. Tá. E ele vai julgar não os mortos. Ele vai julgar porque os mortos já estão condenados. Okay. Os vivos é que vão... Porque no milênio não entra ímpio. Todos os ímpios perecerão. E os mortos sem Cristo não ressuscitam ali, só no final do milênio. Só no final, nesse julgamento então, do grande é certo dizer que, possivelmente, apesar da Bíblia não relatar, esses que ela perguntou aqui vão ressuscitar juntamente com os ímpios no final do milênio, que foi a pergunta, só que não para julgamento. Isso. É o que eu entendo, porque é o seguinte... Mas também não vai ter galardão. Não tem. Galardão é só para a igreja. Galardão é só para a igreja. Queridos, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20 sobre primeira ressurreição e segunda ressurreição. A Bíblia só fala de 2, mas não é quantitativa, é qualitativa. A primeira ressurreição, ela acontece em vários momentos. Ela começou quando? Com Cristo. Cristo é o primeiro. Aí a primeira ressurreição vai incluir quem mais? A igreja, no arrebatamento. Vai incluir quem mais? Os mártires da tribulação, que vão ressuscitar, mas muito tempo depois. Mas todos esses fazem parte da primeira. Aí a segunda é essa aqui do grande trono branco. Todos que vão ressuscitar na segunda vão ressuscitar para o julgamento, para a condenação. Então, essa pergunta aqui, que não é uma pergunta fácil de responder, porque a Bíblia não fala daqueles que morreram durante o milênio, em que momento vão ressuscitar. Então eu entendo que como depois do julgamento do grande trono branco vai ter a eternidade, ou seja, os ímpios vão estar eternamente no lago de fogo e enxofre, e nós viveremos eternamente com Deus, aí não tem mais morte, não tem mais nada, e é todo mundo com o corpo transformado, diga-se de passagem, né? No milênio ainda vai ter gente com corpos corruptíveis, mas na eternidade não. É um corpo incorruptível que vai viver para sempre. Então, por dedução, eu entendo que os que morreram durante o milênio devem ressuscitar em algum momento, talvez não seja junto com os ímpios, mas em algum momento antes da eternidade, para que eles entrem na eternidade também, né, conosco. Amém. Vamos para a última pergunta, irmãos, por causa do horário. 10h20. Vamos fazer essa, em seguida nós vamos encerrar essa primeira parte. As pessoas que morreram antes da vinda de Cristo ao mundo foram salvas de que modo? É uma boa pergunta também. Tem gente que diz assim,
que Deus tem uma salvação para Israel diferente da salvação que ele tem para a igreja. Não existe isso. Só existe uma forma de ser salvo, que é através de Cristo. Todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento, debaixo da aliança, diga-se de passagem, da aliança que Deus fez com Abraão, se estiver fora da aliança, não tem como ser salvo. Então, por isso que você vê algumas pessoas que não eram judeus e foram salvas. Quer ver quem? Ruth. Ruth era moabita. Mas o que é que ela falou para Noemi? O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Então, quando uma pessoa que não era de Israel, ela queria fazer parte do povo de Deus, da aliança, se ela fosse um homem, ela tinha que passar pela circuncisão. A circuncisão é a marca na carne da aliança com Deus. Tanto é que, sabe um palavrão no tempo bíblico, sabe qual é? É você chamar o cara de incircunciso. Foi como Davi chamou Golias. Golias chamou Davi de tudo quanto é nome, né? Aí Davi só disse isso: quem é esse incircunciso? Porque não tem nome pior para uma pessoa no Antigo Testamento do que isso. Quando eu digo assim, fulano é um incircunciso, estou dizendo assim, ele não tem aliança com Deus. Ele está longe de Deus. Então, queridos, a circuncisão era o ato de que você faz parte da aliança. E você fazendo parte da aliança, você tem que cumprir a lei de Deus. Então, essas pessoas, elas viveram na esperança do Messias. Elas não viram um Messias. Por que a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé? A fé de Abraão era tremenda, queridos. Porque a sua fé é em algo que aconteceu. Não é verdade? Eu olho para trás e vejo Cristo. Abraão, a fé dele foi em algo que ele não viu, lá na frente. Mas ele creu. Inclusive, quando Deus chama o filho dele para o sacrifício, ele entendeu perfeitamente o que ia acontecer. É como se Deus dissesse assim: Abraão, você não precisa matar o seu filho, porque eu vou matar o meu. Para salvar você, Abraão, para salvar todo esse povo. Então, todo mundo foi salvo em Cristo. Todos, não existe. Quando você estiver lá no céu, não tenha dúvidas, todo mundo que você encontrou lá foi salvo em Cristo. Não tem ninguém lá no céu que foi salvo de outra forma. Porque não existe outro modo que alguém possa ser salvo, que não seja em Cristo. No Antigo Testamento, devido à aliança com Deus e à fé no Messias prometido. Nós hoje olhamos para trás, vemos o sacrifício de Cristo Redentor e cremos nele. Para nós hoje é mais fácil. Mais fácil no sentido que você está crendo em algo que aconteceu já. Agora no Antigo Testamento não. Davi tinha essa esperança. Aliás, queridos, tem um salmo de Davi que ele diz assim: Deus não permitirá que a minha alma permaneça no Hades. Ele usa a expressão, Hades não, no Sheol. Porque ele sabia que ele ia morrer e ia lá para esse lugar. Mas ele sabia que não ia ficar lá. Ele sabia que um dia um Redentor ia vir. Jó falou isso. Ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra. Não viu, mas creu e foi salvo, né, pela fé. Ou seja, em todos os tempos a graça do Senhor estava presente. Muito bem, queridos. Não sei se tem rapidamente alguém que não fez e por escrito e quer fazer agora uma pergunta bem fácil que é para a gente terminar. Tem alguém que queira fazer aí? Não? Pastor Jefferson, pega aqui. Pega aqui. É rapidinho. O senhor disse que Jesus, quando ele estava na cruz, disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o paraíso era na terra. E depois Jesus pega o paraíso, que alguns chamam de seio de Abraão, por causa disso, era junto era o lugar separado do Hades. Certo. Aí ele pega esse paraíso todo, por isso que Pedro usa a expressão, levou cativo o cativeiro. Ele pega todo aquele local com todas as pessoas e leva para o céu. Hoje está vazio. Só o lado de tormento é que está cada vez mais cheio. Mas o lado daqui do Hades, hoje está vazio. Todo mundo que morre hoje crente, ele vai direto para a presença de Cristo no céu. Mas Jesus não foi para o céu. Foi. Não foi de imediato. Ele foi junto com quando Jesus chega no céu, chegou junto.
Porque ele diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, naquele mesmo dia, Jesus foi com ele para o paraíso. Mas depois, 3 dias depois, ele pegou todo esse paraíso e levou para o céu. São 2 coisas, paraíso e céu. Isso, mas o paraíso hoje está no céu. O que muda é a localização do paraíso. Ele era na terra, embaixo da terra, e chegou no céu. Queridos, quer ver uma coisa interessante? O Salmo 24, a segunda parte do Salmo 24, ele retrata Jesus chegando aos céus, profeticamente. O Salmo diz assim, olha, é uma conversa entre quem está no céu para quem está entrando. É como se você tivesse uma fortaleza e está vindo alguém entrando aqui, um grupo de pessoas estão entrando. Aí, alguém diz assim, do lado de fora, levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Que Jesus já tinha entrado no céu diversas vezes. Aí quem está na porta do céu diz assim, quem é este Rei da Glória? Por quê? Porque Jesus está entrando como homem. E nunca ninguém havia entrado no céu como homem. Aí ele diz, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então Jesus começa a adentrar no céu, e o Salmo 24 diz profeticamente isso, Jesus entrando no céu, e ele não entra só, ele entra com essas pessoas, só que essas pessoas, queridos, elas não estão completas, é o que eu estava conversando até com o Levi agora cedo. Todos os crentes que morreram em Cristo, eles estão incompletos lá no céu. Por quê, pastor? Porque você foi criado corpo, alma e espírito. Você só está completo quando você está nos 3. Lá no céu o corpo dele está lá? Não, o corpo está aqui. Então essas pessoas estão aguardando esse momento, que é o arrebatamento. Por que a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro? Porque quando Jesus voltar, essas pessoas que foram, que morreram, vão vir com eles. Vão vir o quê? A alma e o espírito. Quando chegar nos ares, os mortos, o corpo ressuscita e se encontra com a alma e o espírito. Eles ficam completos. Agora nós não vamos nem passar por isso, porque nós já vamos passar pela transformação do nosso corpo, que não vai passar pela morte, e o nosso corpo já vai estar glorificado e vamos nos juntar. E vai ser tudo uma coisa só. Quem morreu antes e quem não morreu, vai estar tudo igual. Mas os mortos primeiro. Eu tenho um colega que diz assim, o morto tem que ser primeiro porque ele está 7 palmos abaixo, né? Tem que começar primeiro que ele vai sair de baixo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero louvar ao Senhor.